Agora é o nosso módulo 5 e último módulo do curso de escrita científica. Eu percebi que no módulo 4 eu falei 3, né? Minhas desculpas, o módulo passado foi o módulo 4. Agora nós vamos falar como escolher uma revista científica para publicarmos os nossos trabalhos. Então nós já vimos que existe o Qualis CAPES. Então essa escolha pode ser então uma escolha com fins para o Brasil. Então você quer fazer uma carreira no Brasil e você ou está iniciando a carreira e você quer ter uma carreira modesta ou trazendo as suas produções para o país, com interesse para o país. Aí você vai procurar o Qualis CAPES, as melhores revistas, se você quiser trabalhar bem. Nós sabemos que atualmente, né, vai aí de A1 até C, enquanto que o extrato A1 no momento é A1 e A2, B é o extrato de B1 a B5, né? Vamos colocar aqui, ó, A1, A2, o B é de B1 a B5 e finalmente o extrato C, que normalmente tem o mesmo valor em concursos das revistas sem qualis, né? No módulo passado a gente viu que aquelas duas revistas não tinham qualis. Só que você viu que aquele qualis, no momento, ele é 2013, 2016. Você pode encontrar uma tabela de qualis novo, que não é oficial. Eu já mostrei, né? E segui-la, mas nós não sabemos o que vai acontecer, pelo menos nesse momento. No caso, se você quer no Brasil e fora, ou seja, você quer ter uma produção internacional com valores de produção internacional, você vai escolher o fator de impacto de uma revista. Esse fator de impacto, como nós falamos já sobre ele, vai variar de área para área. Então, por exemplo, tem área que o fator de impacto máximo não é máximo, né? Vamos colocar fator de impacto médio é 1. Bom é 1, por exemplo. Uma dessas áreas é a área de veterinária. Tem área, por exemplo, de que o fator de impacto é muito alto, a média dela, que normalmente é biologia molecular e embriologia, que a média de fator de impacto é 5, 6, por exemplo. Eu vou colocar aqui embriologia, parte de células-tronco, né? E aqui vamos colocar ciências veterinárias ou animais, né? Tem um fator de impacto por volta de 3, 4, área de fator de impacto. Vamos colocar boa, né? A média de 3, por exemplo, na física teórica, por exemplo. Então, isso aqui vai depender de quem que você está trabalhando. Os seus orientadores, supervisor ou supervisores, dependendo do grupo que ele veio de pesquisa, ele já conhece jornais em que aquela área que ele trabalha, que você trabalha, já é conhecida, né? Ele conhece que jornais da área dele. Aí eu falo, nós vamos mandar para tal revista. Assim é melhor, eu já conheço, eles já aceitam, eles já conhecem o nosso trabalho e assim por diante. Considerando ou não o fator de impacto, nós temos as
revistas não pagas. Já falamos disso também. As revistas não pagas, elas são revistas que têm menor fator de impacto em geral. Por quê? Porque elas cobram os artigos. Em média, né, nós temos aí 40 dólares americanos por artigo, 35 a 40 dólares. Normalmente, isso aqui vai ser aproximadamente igual R$200. Como eu falei, eu não compraria meu próprio artigo. R$200 dá para comprar um bom livro, mas é a minha opinião. Essas revistas, elas eram a grande maioria até uns cerca de 20 anos atrás. Só que havia um problema. Como eu falei, pesquisadores novos, que não eram amigos dos pesquisadores antigos, não estavam conseguindo publicar. Então, foram inventadas, né, as revistas Open Access. Eu não sei se é assim que escreve. Vou olhar aqui na internet para ver se é assim que escreve. Dois C e 2 S. De vez em quando o inglês falha. Access. Essas revistas, elas são pagas muitos valores, eles são cobrados em dólar, em franco suíço ou em euros. Então você tem revista nacional, por exemplo, as nacionais, como eu falei, que variam aí de 100 a R$1.000, mais ou menos, porque tem revista que é por página, né? Então a gente não sabe. As revistas estrangeiras, internacional não é bem a palavra, mas estrangeiras de qualidade, elas vão cobrar de 500 a 4.000, 5.000 dólares. Vou colocar 5.000, que eu conheço uma de 5.000 dólares. Então, para nós, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui vai dar de R$2.500 a R$25.000, por exemplo. É uma coisa absurda. Difícil de pagar. Por mais que a gente tente. Mas por que nasceu a revista Open Access? Ou revistas abertas, vamos falar assim. Que você paga para publicar, mas os artigos eles aparecem para os outros, né? Para quem quiser baixar. Então, a média de revistas boas, por exemplo, eu conheço 2 revistas que eu publico, fator de impacto 3, tá? 3, média 3 a 0.4, 3 a 3.5, eu estou pagando de 1.900 a 2.000 dólares. Quando eu falo estou pagando, não sou eu não. As minhas pesquisas eram, até o ano passado, financiadas pelo Japão. E eles pagavam para publicar. Eu não sei se vai pagar esse ano, é difícil porque o professor com quem eu trabalhava aposentou. E aí precisa ver se a gente vai manter a colaboração. Então, isso aqui, ó, como é que tem feito no Brasil hoje em dia? Tem feito assim, ó, os pesquisadores dividem o valor. A universidade pode ser que pague uma parte, assim por diante. Mas eu estava falando da história do Open Access. Como os pesquisadores novos não estavam tendo lugar para publicar, algumas revistas Open Access sérias, elas somente aceitam artigo de qualidade. Você vai ouvir gente falar assim, a revista paga, aceita qualquer coisa. Não.
Entre essas, nós temos a PLOS, o grupo PLOS, que é PLOS One, PLOS Medicine, PLOS Biology, PLOS... tem uma outra pós, que eu acho que é Computation. São revistas muito sérias, elas não aceitam qualquer trabalho. O grupo Biomed Research também não aceita qualquer trabalho, nessa revista especialmente. E tem o grupo da Scientific Record, eu acho que é isso. Ela também é muito séria, e aí você tem que pesquisar, tá cheio de revistas sérias na área. Essas daqui são multidisciplinares, e elas estão entre as melhores, né? A Scientific Records e a PLOS One estão entre as 10 melhores revistas multidisciplinares do mundo. Mas você tem revistas específicas, né, que você paga $2.000, $3.000, mas são revistas até de impacto mais alto, mas elas são específicas. Então essas revistas aceitam artigo de qualidade, ou artigos de qualidade. Aí alguém fala assim, não, toda revista paga é ruim. Não é bem assim. Por quê? Existem as revistas predatórias. Então de vez em quando um aluno meu recebe um e-mail de uma revista convida um aluno para publicar. Ele não está preocupado com o critério da revista, eles querem receber. Por exemplo, e cobra cerca de, vamos colocar aqui, de 100 a 500 reais, mais ou menos, porque eles querem dinheiro. Essas revistas são chamadas predatórias. Essas revistas predatórias, você vai encontrar uma lista na CAPES de revistas ditas predatórias. Não são só nacionais, são revistas chinesas, indianas, brasileiras, várias revistas, americanas inclusive, que apresentam isso. Então esse aluno, né, recebe um e-mail, e aí eles entram em contato com a gente e falam, olha professor, a revista me convidou para publicar. Não é bom que isso aconteça. Eu publiquei com 2 alunas uma revista indiana, e eu não tinha ideia que ela era predatória. Fui descobrir depois de 5 anos. Muitas vezes você deixa, né, a pessoa fazer, trabalhar. Para uma revista indiana, um trabalho simples, é melhor ser internacional. Aí quando a CAPES lançou, o ano retrasado, uma lista de revistas predatórias, essa revista estava entre elas. E nós publicamos um trabalho lá. Mas isso é difícil de justificar, porque parece ter revistas predatórias com fator de impacto alto. Porque o fator de impacto, como nós falamos, é a quantidade de artigos que são citados da revista pela quantidade publicada vezes fatores de correção, né? Então, quanto mais lida a revista, maior o fator de impacto. Nem sempre o fator de impacto ele representa alta qualidade. Ou melhor, um alto fator de impacto não necessariamente representa alta qualidade. Isso varia, tá? Essa alta qualidade, antigamente, ela dependia da qualidade dos revisores da revista, do número de rejeição de artigos na revista em porcentagem. Tem uma revista que a gente publicou, ela tinha 98% de rejeição dos artigos. Isso significa um alto conceito da área, né? Foi uma revista chamada Anatomical Record. E o impacto dela é 2, 2,5 hoje, mas ele era na época 1,4. Mas é respeitadíssima no mundo todo, né? E a qualidade do artigo. Então a escolha da revista vai depender daquilo que você quer e do seu trabalho. Se você ficar mandando um trabalho ruim para a revista boa, você vai mandar 100 vezes. Não vai ser aceito, né? Então, para a escolha da revista, você precisa verificar a qualidade do seu trabalho e se você é daquele tipo que vai
produzir e publicar com revistas de vários tipos, ou você quer publicar só em revista boa. No meu caso, eu publico em vários tipos, até explico o motivo. Nós fazemos por ano 2, 3, 4 artigos de alta qualidade, junto com alunos de doutorado, mestrado. Mas eu já cheguei a ter muitos alunos de graduação e o trabalho deles, eles eram suscetíveis de uma revista razoável. E isso ajuda esse aluno a concorrer bem numa seleção de mestrado, de doutorado, numa seleção para professor em escolas públicas, por exemplo. Ajuda no caso do pessoal da medicina e de outros cursos que têm residência. Eu tive alunos da enfermagem que passaram em primeiro lugar nas residências porque na avaliação do currículo ficaram na frente. Alunos de nutrição, né, nessas residências multidisciplinares. Aluno de medicina ainda não recebi notícia se ajudou. Mas a alegria desses alunos, a felicidade de ter um trabalho, e a gente deixa claro que o trabalho não é um trabalho de artigo original, não é um trabalho que vai mudar a ciência, é um trabalho informativo, normalmente é revisão, interessante para a área, que eu já mostrei para vocês vários desses trabalhos, da psilocibina, da síndrome de Wolfgang, e aí vários outros, né? Na área de engenharia, a maneira de dispensar os resíduos sólidos e o perigo que traz para a sociedade. Então, esse tipo de situação, de escolha, varia do seu orientador e do que você quer fazer. Você já viu aí basicamente os tipos de revista. Então, você tem que ver a qualidade do trabalho vezes a qualidade da revista. Isso é muito importante, né? Ah, mas tem revista ruim? Tem revista péssima, que aceita qualquer coisa, né? Que são as predatórias. E como é que eu vou saber disso? Qualis, fator de impacto, né? Então, isso aí vai variar. Por exemplo, o fator de impacto hoje, 2013, 2016, se você tiver uma revista B1, ela está boa. A1, A2, B1, ela está boa. A nossa pós-graduação, ela recomenda até B1. E aí a gente tem publicado, né, tentando publicar tudo nessa área. Eu resolvi investir numa revista que será A3, de acordo com a nova tabela. E a tabela é para ter saído há 2 anos atrás, né? Só que ainda não saiu. Então, os alunos que têm artigo nessa revista, se eles entrarem para concorrer, vai entrar como sem qualis, que muitas vezes equivale ao qualis C. Por que essa revista não tem qualis? Porque desde 2016 que não tem um novo qualis. E as revistas, quando elas iniciam, elas precisam de 2 anos de avaliação para entrar no qualis. Então essas revistas para 2022, vamos considerar 2021 a 2016, nós temos 5 anos, mais 2, 7 anos. Então a revista está trabalhando aí há 7 anos e não tem uma avaliação de qualis. Fator de impacto para revistas que investem principalmente em publicações nacionais de interesse nacional, como a saúde pública nacional, tecnologia nacional, questões de engenharia do nosso país, que ela é diferente dos outros países. Aqui a alvenaria predomina, nos outros países, principalmente os países frios, predomina construção com madeira, com steel frame, light steel frame. Então esse tipo de situação ele tem que ser pensado, né? O que eu vou querer fazer? Mas não há demérito nenhum, do meu ponto de vista, em você pegar, trabalhar com um aluno de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, e publicar numa revista B1, B2, ou numa revista A3 para o próximo qualis. Pelo contrário, é até uma revista de qualidade para esse sentido. Se você publicar uma revista B3, B4, um trabalho de TCC,
Não acredito que tenha problema, porque não há condições de você fazer um trabalho muito elaborado com o aluno de TCC, que é um ano que ele trabalha com você e ainda está fazendo a graduação. Finalmente, eu espero que vocês tenham gostado do curso. O mais importante, o diferencial, foi que nós escrevemos juntos alguma coisa. A parte fundamental, por incrível que pareça, você se apegue à introdução, aquela parte do histórico, porque isso vai te dar conhecimento e vai te dar know-how sobre a escrita de trabalho científico. Eu desejo a todos vocês que assistiram o curso tudo de bom, que os seus TCCs, teses, dissertações, artigos deem certo. Até o próximo curso.